Eu quero saber da Thaís Herédia. Maior valor do dólar em 25 anos desde a criação do Plano Real. São muitas explicações para chegarmos a esse patamar indesejável, Thaís Herédia? Olha, Zé Paulo, essa noção de patamar indesejável, ela está só no número, né? Não necessariamente no valor, porque a gente tem um componente importante que determina o poder de compra da moeda, que é a inflação. Então, quando a gente coloca a inflação, e estão surgindo vários estudos para mostrar isso, acho que talvez para acalmar um pouco os ânimos. Então, tem surgido aí vários estudos. Então, por exemplo, os R$ 4 ali da pré-impeachment da Dilma seria mais ou menos uns 5 e pouco hoje. Os quase R$ 4 lá de 2002, pré-Lula, são mais ou menos um pouco mais de R$ 10 hoje. Então, é sim um limite que a gente sempre enxergou como um sinal de alerta importante, mas do valor da moeda não é assim tão assustador. Sim, temos explicações. Lá fora temos uma guerra comercial acontecendo, que vai e volta, o mundo virou marionete do Donald Trump e do Xi Jinping, que ficam avançando e recuando nas ameaças e numa possibilidade de acordo para arrefecer a guerra comercial, que já provocou desaceleração na economia global. Então, isso já é suficiente para aumentar a aversão ao risco, e o capital, ele não gosta, né? Ele gosta de correr risco quando ele tem muita rentabilidade. O mundo hoje não oferece mais tanta rentabilidade. O Brasil, por exemplo, que sempre ofereceu mais rentabilidade porque tinha taxa de juros muito alta, hoje não tem mais. Então, sim, temos um ambiente lá fora de aversão ao risco, e países emergentes como o Brasil são investimentos arriscados. Aqui dentro a gente tem, como eu já falei, o juro baixíssimo, né, o que diminui a diferença para a rentabilidade desse capital que gosta de correr um pouco mais de risco. E se a gente tivesse um juro baixíssimo, mas na outra ponta um crescimento da economia mais alto, isso poderia atrair investidor, porque aí ele vai comprar ação na Bolsa de Valores, ele vai comprar dívida privada de empresas, ele vai investir no setor produtivo, porque há uma expectativa de crescimento da economia. Isso também não aconteceu. Ele está olhando para onde quando ele prefere o crescimento à rentabilidade do juro? Ele olha para a Índia, por exemplo, que cresce 6, 7% ao ano. Toda vez que o câmbio subiu no Brasil, o setor exportador conseguiu crescer um pouco mais. Por que isso não está acontecendo agora? Pelo contrário, as exportações estão caindo mais de 20% esse ano. Primeiro porque a Argentina quebrou, e a gente já falou aqui várias vezes que eles são compradores relevantes da indústria brasileira. E segundo que o preço das commodities, que responde pela maior parte da nossa pauta exportadora, também caiu por causa da desaceleração global. Então, aquele que a gente chama de upside, aquela oportunidade de ganho quando o dólar sobe, também não aconteceu, porque a Argentina quebrou e a economia desacelerou. O que está todo mundo se perguntando, e hoje o presidente do Banco Central vai à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para discutir o projeto de autonomia do Banco Central, mas é claro que ele não vai escapar do assunto do dólar. O que está todo mundo se perguntando haveria uma barreira ali nos R$ 4,20 que pode fazer com que o Banco Central atue e venda reservas internacionais, por exemplo, para evitar uma alta maior do dólar? O Banco Central, ele intervém na economia, intervém no mercado de câmbio, quando há o que a gente chama, em jargão econômico aqui, de disfuncionalidade do mercado de câmbio. Ou seja, você tem a formação do preço, ela não está equilibrada. Você tem muito mais comprador do que vendedor, muito mais vendedor do que comprador, por uma disfunção, e não exatamente por um fundamento. Isso, com os economistas que eu conversei e tal, isso ainda não está acontecendo. Há uma preocupação de quando o dólar sobe, isso tem um canal direto para a inflação, como a economia está muito baixa, o desemprego muito baixo, a alta do dólar que aconteceu esse ano não apareceu na inflação ainda, mas com a economia crescendo um pouquinho, pode ser que algum repasse aconteça. Isso pode, por exemplo, abortar novas reduções da taxa de juros do Banco Central, mas enfim, então são vários cenários aí, há motivações para o dólar estar assim, né? Não é exatamente o fim do mundo, porque é diferente dos R$ 4 de 4 anos atrás, os R$ 4 de 20 anos atrás, de 17 anos atrás, mas, de qualquer forma, acende esse sinal de alerta. O Roberto Campos Neto vai estar daqui a pouco lá na comissão e a gente vai ouvir. Né? Oi?
né, Thaís? Tem os fatores externos. Essa alta de dólar foi provocada muito pela expectativa de acordo entre Estados Unidos e China. Isso, como eu falei aqui. Foi isso, não tem isso, quer dizer, não tem muito a ver com problemas da economia brasileira. Mas a gente tem a ver também com a frustração aí do mercado com o leilão do pré-sal, né? Isso é um ponto relevante, porque havia uma expectativa de fluxo de dólar para o Brasil muito alto, porque o investidor estrangeiro foi embora no ano passado e não voltou. A gente está batendo recorde de saída de dólares na Bolsa de Valores, por exemplo. Mais de 30 bilhões de reais já saíram esse ano, em um ano, né? De outubro de 2018 para cá. Isso nunca tinha acontecido. Mas aí também não é só culpa do Brasil. Quer dizer, há um clima de aversão ao risco lá fora que tem feito com que o capital vá buscar Porto Seguro mesmo que não haja rentabilidade. É só a gente lembrar que tem 17 trilhões de dólares investidos em juro negativo hoje, né? Então, se a gente não tem mais o juro, a gente deveria apresentar um crescimento mais robusto. Então, assim, o dólar não sobe, não está subindo porque o Brasil está errando. O dólar não está caindo porque o Brasil não está acertando. A lógica é um pouco invertida.